Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor tem nos abençoado e honrado com a abertura de 18 igrejas filhas por todo o mundo. Continue ofertando a missão Vida Plena e faça parte do ID de Jesus. O que aconteceu essa semana? Pelo menos o que bombou pra mim no meu celular foi o seguinte: mano, liberaram agora de novo o rodeio em Marília. Meu Deus, cara, agora pode rodeio, cara. E agora a cidade tá retrocedendo. Cara, é judiação com os animais. Meu Deus do céu e tal. Davi, cara, que crime. Eu não vou entrar aqui a respeito do rodeio, porque eu também sou completamente contra judiar os animais. A Bíblia fala que o justo cuida bem de seus animais. E como a gente segue a Bíblia, a gente tem que cuidar bem dos nossos animais. Eu não vou nem entrar nisso, mas eu quero que você comece a pensar um pouco. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa sempre gera uma revolta muito grande. Meu Deus, o sofrimento dos boizinhos, o sofrimento do boi lá. Tudo bem que o sofrimento dele dura 8 segundos, mas, enfim, o sofrimento do boizinho lá e pá, eu não estou aqui apoiando o rodeio, não, pelo contrário, mas o que eu quero que você pense é o seguinte, cara, gera toda essa comoção por causa dos animais, gera toda essa comoção por causa dos bois, dos cavalos e tudo mais, mas eu quero te perguntar uma coisa, e as pessoas? Sabe por quê? Porque as pessoas são muito mais importantes. E tem um monte de gente que passa necessidade, tem um monte de gente que passa fome, tem gente lá na sua sala, às vezes, que está passando por um perrengue danado, tem gente que precisa de oração, que usa manga comprida para esconder que está se cortando em casa. E você está postando no Facebook, morrege por causa do boi, e não está amando a pessoa que está do seu lado. Percebe como tem alguma coisa aí que está invertido? Porque você se preocupa, posta no Face, faz um mega de um comentário, um textão gigante, por causa dos animais. E ok, a gente tem que cuidar bem dos nossos animais, mas e as pessoas que Deus colocou na tua vida para você amar? As pessoas que Deus colocou na sua célula, para você abraçar, para você beijar, para você orar por elas? Às vezes tem alguém lá na tua sala que tudo que essa pessoa precisa é que você dê um abraço nela e fala assim: olha só, eu te amo e Jesus te ama mais ainda. Mas você está perdendo tempo fazendo um rage no Facebook por causa de rodeio. Deixa o rodeio acontecer, cara, não vai mudar nada na nossa vida. A gente segue pregando o Evangelho. Amém? Amém. Quem entendeu aqui o que eu falei? Amém? Cara, cuidado com essas ondas aí, com esses rage, com essas tags que sobe. Ame as pessoas que Deus colocou do seu lado. Eu fui numa célula, esses tempos atrás, e eu perguntei assim: quem aqui conhece alguém que se corta, que se automutila, ou que já fez isso? E tipo assim, umas 6 pessoas nessa célula levantaram a mão. Eu não vou nem perguntar isso aqui agora, porque está sendo filmado, mas eu tenho certeza, quase absoluta, que você conhece pelo menos uma pessoa. E aí, cara, se você conhece essa pessoa, e você conhece o amor de Deus, o amor de Jesus, você vai ser usado na vida dela, para amar essa pessoa e para fazer ela parar com isso. Às vezes a gente é cheio de dedo, para apontar e falar assim: ai, que idiota, fica se cortando. Mas às vezes tudo que ela precisa é falar assim: cara, você não é idiota, Jesus morreu por você igual ele morreu por mim. Amém? Então, com esse comentário, eu espero que você comece a refletir a respeito de algumas coisas, para não inverter os valores. As pessoas são muito importantes, e Jesus morreu por todo mundo. Amém? Então vamos orar para a gente começar. Eu quero que você agora vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Amém? Então fica ligado. Dani, ora aqui para a gente.
Fecha o olho e tchau, terra. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada vida que está aqui, Pai, inclusive a vida do Davi, que o Senhor veio usar ele, Senhor, com total liberdade na Tua presença, Pai. Venha nos convencer de tudo que o Senhor quer nos apresentar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer de todos os pecados e nos lavar, em nome de Jesus. Amém! Valeu. Cara, seguinte, quem aqui já ouviu a palavra avivamento? Levanta a mão. Todo mundo. Avivamento. Massa. Então, se todo mundo já ouviu essa palavra, eu garanto que boa parte sabe o que é avivamento, certo? O que é avivamento? Avivamento eu acho que é quando Deus traz vida pro povo, tá? Não fica um povo morto, tá? Mas fica um povo vivo. Uma salva de palmas! Meu Deus! João, vamos lá. Não, me ajuda, John. Vamos lá. Fala aqui pra mim. O que você acha que é avivamento? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vamos lá. Eu vou. Oi, como é seu nome? Bianca. Bianca, o que você acha que é avivamento? O que ele falou lá. O que ele falou lá? Tá bom. De agora em diante, não vale mais falar o que o Pedro falou, beleza? Vamos lá. Mano, o que você acha que é avivamento? O que ele falou lá. Não tá, alguém fala pra ele assim, ó, não vale mais. Passa pra ela aqui, ó. Vai, Mar. Eu acho que é a presença manifesta do Espírito Santo. Uma salva de palmas! Não. Eu quero mais resposta. Eu ainda não estou 100% satisfeito. Tem uma galera que olha pra mim e fala assim, não me chama, pelo amor de Deus. Não me chama, cara. Cadê a galera do louvor? Quem tá no louvor, levanta a mão pra eu saber onde vocês estão. Massa. Vocês têm a obrigação de saber. É quando o povo decide viver a maneira de Deus. Massa. Uma salva de palmas! Gui. É o derramar do Espírito Santo e, consequentemente, uma transformação. Uma salva de palmas! Meu Deus! Gostei muito da sua resposta, Gui. Cara, que louco! Avivamento é tudo isso, só que é um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Mas eu gostei, as respostas foram muito melhores do que eu imaginava. Tirando a galera que falou assim, o que o Pedro falou foi muito massa. Mas vamos lá. Quer ver uma coisa? Você vai entender hoje um pouco sobre o que é avivamento, beleza? Hoje nós vamos falar sobre avivamento, mas você vai entender de uma vez por todas o que é avivamento. Porque às vezes você escuta muito a gente falar sobre isso na igreja. E às vezes você pensa que avivamento é o apelo, quando a galera vem aqui para frente, ora e baba. Ou você pensa que avivamento é, sei lá, qualquer outra coisa que você possa pensar que não é o avivamento verdadeiro. Então hoje nós vamos ler 2 textos primeiro e depois nós vamos trocar uma ideia. Beleza? Aliás, eu quero que vocês deem uma salva de palmas com toda a energia, com toda a força para o meu amigo Luiz Henrique, pastor Luiz Henrique está aqui. Esse cara é meu amigo, meu brother, meu irmão, entendeu? Para minha irmã que está aqui também, Renatinha. E para a Rebeca que está lá no fundo também, vai Rebeca! Bom, para quem não conhece, a Renata é minha irmã, a Rebeca é tipo minha irmã, só que não é da mesma mãe, e o Luiz, ele é meu brotherzão, e cara, toda vez que eu tô lendo a Bíblia e acontece alguma parada, e eu falo, mano, calma, eu não estou conseguindo entender essa parada, eu vou lá e converso com o pastor Luiz, porque ele é o cara. Fala para ele assim, o teólogo. É esse cara, dá até medo de pregar quando ele está aqui sentado. Mano, vamos ler Joel, capítulo 2, beleza? Versículo 28, nós vamos ler até o 32. A mensagem de hoje é muito rápida, então você tem que prestar atenção, porque tem que dar tempo da gente ainda fazer o lançamento e explicar o que vai ser o Multi-Challenge, beleza? Então vamos lá, minha voz já está falhando já, mas vamos embora. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias.
Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme prometeu o Senhor. No Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Agora nós vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler até o 21. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Se bem que tem uma galera que chapa o globo 9 horas da manhã. Tem um bar lá perto de casa, os caras são doentes, velho. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que a gente acabou de ler o profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala amém, bem alto. Pois é. A gente leu Joel 2 e Atos 2. E aí você pergunta, bom, praticamente a mesma coisa, certo? Porque você percebe que a gente leu basicamente a mesma coisa. Então, o que é isso que está acontecendo? Deixa eu tentar te explicar de uma maneira bem rápida e bem objetiva. É o seguinte, antes de Jesus vir, um tempo antes de Jesus vir, um profeta chamado Joel, cheio de Deus, ele declarou aquelas palavras. E ele estava declarando, prometendo exatamente que um dia o Espírito Santo de Deus ia descer, ia batizar as pessoas, ia encher essas pessoas. E não ia haver distinção entre judeu e não judeu. Beleza? Todo mundo está me entendendo aqui? Minha voz hoje está da hora, está massa. E aí, em Atos 2, essa promessa começa a se cumprir. Beleza? Fala para a pessoa do seu lado, começa a se cumprir. Por que ela começa a se cumprir? Porque ela está se cumprindo até hoje. Porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Para você ser salvo, o Espírito Santo precisou agir na sua vida. Ele precisou te convencer que você era um pecador. Sem o Espírito Santo, nós não poderíamos saber que a gente era pecador. E a gente ia continuar pecando. Mas o Espírito Santo vem e fala assim, rapaz, para de pecar. E aí a gente para de pecar e começa a viver uma vida em santidade. Isso chama-se conversão. Fala para a pessoa do seu lado, conversão. Amém? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou. E aí ele falou para os discípulos dele assim, ó, galera, fica todo mundo junto, ora, porque daqui a pouco o Espírito Santo vai vir, vai encher vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus falando, vocês vão ser minhas testemunhas no mundo inteiro. E aí foi exatamente isso que aconteceu. 120 dias depois, o Espírito Santo desceu, a galera estava orando. E aí o Espírito Santo veio como fogo, e a galera começou a orar em línguas. Só que estava rolando uma festa lá em Jerusalém, tá ligado? E aí tinha gente do mundo todo nessa festa. Gente do mundo todo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a orar em outras línguas, e a galera que estava lá de outros países começou a entender o que eles estavam orando na língua deles. É a mesma coisa. Tem alguém aqui que fala aramaico? Eu estou ligado que não tem. É a mesma coisa que o Espírito Santo descer sobre você e você começar a falar aramaico. É tipo isso. Você começar a falar alemão, do nada. Aí você pensa, pô, mó viagem. Isso aconteceu com um amigo meu. O cara estava na China, e aí ele estava fazendo missões lá com a Jocum,
E Deus falou, vai pregar para aquele brother lá, para aquele chinês. Ele falou assim, mas eu não falo a língua nativa aqui. E Deus falou, vai lá e prega em português. E ele começou a pregar em português. O cara chorou e entregou a vida para Jesus. Depois a galera que estava no grupo falou assim, mano, você não falou que você não falava inglês? Como que você estava pregando para o cara em inglês? Você não precisava mentir para nós, falar que você não fala inglês. De boa, mano, você não queria traduzir e tal. Ele falou, cara, eu estava falando inglês? Ele falou, tava. Eu não sabia que eu estava falando inglês. Para mim, eu estava falando português. O cara foi batizado com outra língua, pregou em inglês para o chinês e o chinês se converteu. Isso acontece nos dias de hoje. E foi isso que aconteceu lá. Eles receberam as línguas dos povos que estavam ali. E eles começaram a ouvir o que eles estavam orando. E eles estavam glorificando a Deus. E a galera ficou maravilhada. Falou, mano, que bagulho louco. Do nada todo mundo fala a nossa língua. Só que teve uns outros caras, um outro grupo de pessoas, que começou a julgar eles. E começou a falar, mano, esses caras estão chapados. Esses caras estão de fogo, não é possível. Porque os caras estão aí rolando, falando tudo torto. O que está acontecendo? E aí, presta atenção, que essa parte é muito interessante. Pedro, deu um passo à frente. É para falar, deu um passo à frente. Pedro deu um passo à frente, e aí ele chamou os outros 11 e falou assim, presta atenção, ninguém aqui está bêbado. Isso aqui é que o profeta Joel tinha falado lá atrás e começa a se cumprir hoje. Fala amém. Cara, que coisa maravilhosa. Era o cumprimento da profecia do profeta Joel ali, naquele momento. A própria palavra de Deus que foi falada pela boca de Joel, ali se cumprindo. O Espírito Santo desceu sobre aqueles caras. E aí eles começaram a organizar a igreja. Esse é o início da igreja. Eles começaram a organizar a igreja. E aí os apóstolos ensinavam e a galera fazia aquela parada que eles estavam ensinando. E aí eles começaram a se reunir. E nessa pregação de Pedro, essa pregação dele, ele falou basicamente sobre arrepender de seus pecados e ele falou sobre a ressurreição de Jesus. E quando ele falou sobre isso, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde na sua cabeça, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração, é que quando você está cheio do Espírito Santo, você se levanta e prega. Fala isso para a pessoa do seu lado. Pode falar. Você, quando está cheio do Espírito Santo, você se levanta e prega. Isso é a Bíblia que te mostra, está em Atos 2, você pode ler na tua casa. Se você não tem Bíblia assim de papel, procura no Google, escreve lá, Atos 2, vai ter um site chamado Bíblia Online, você clica lá, vai estar lá, Atos 2, se você lê inteiro, você vai ver, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, elas pregam. Elas pregam. O problema é que hoje a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é qualquer coisa que você possa fazer, sentir ou ganhar menos pregar. E isso está errado. Isso é uma concepção errada do que é receber o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você prega. E aí esses caras começaram a igreja. E a igreja estava rolando linda. Só que o Império Romano, minha voz está massa, o Império Romano, que não curtia os cristãos, porque eles adoravam a outros deuses, começou a perseguir e a matar os cristãos, brutalmente. E o Império Romano matava mesmo, cara, na espada. Teve um cara chamado Nero, que ele tacava fogo nos cristãos. Ele pendurava os caras na madeira, tacava fogo, e ele falava que ele estava iluminando o jardim do palácio. Isso é história, isso não é invenção. Isso você pode procurar, que isso é comprovado, historicamente. Nero tacava fogo nos cristãos, cara. E os cristãos começaram a ser perseguidos. Mas sabe o que é mais interessante? Teve um historiador chamado Tertuliano, que ele falou o seguinte, ele registrou isso. Quanto mais cristão morria, mais aparecia. Olha que glorioso isso. Você pode achar estranho, mas quanto mais cristãos morria, Tertuliano fala que o sangue dos cristãos era como se fosse semente, porque morria um, aparecia 10. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. E o evangelho se expandia. E a igreja foi crescendo e saudável, forte e robusta. E a perseguição cada vez mais violenta. E ninguém entendia nada que estava acontecendo. Mas aí, um belo dia, um cara chamado Constantino,
o imperador de Roma, chamado Constantino. Isso já são, 300 anos depois, tá? Um cara chamado Constantino, fala Constantino. Esse cara, imperador, muito provavelmente inspirado pelo Satanás, esse cara, ele falou que ele teve um sonho, tá ligado? E aí, nesse sonho dele, ele falou o seguinte, que ele viu uma cruz, que ele viu a parada lá, teve uma visão nesse sonho, e aí ele entendeu que o Império Romano deveria se tornar cristão, e que a perseguição aos cristãos deveria acabar. E aí ele chamou a galera lá e falou assim, galera, vamos fazer o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano? Alguns foram contra, a maioria foi a favor, e aí o cristianismo se uniu ao Império Romano e se tornou uma religião institucionalizada, ou seja, uma religião do governo, uma religião do Estado. Beleza? Todo mundo está me seguindo aqui? Aí você para pensar, pô, massa, acabou a perseguição, os caras pararam de morrer, certo? Não, errado. Sabe por que errado? Porque agora começou a misturar um monte de coisa. Porque como os romanos adoravam uma pá de deuses, eles não queriam deixar de adorar. Então o que eles fizeram? Surgiu um negócio chamado sincretismo. Sincretismo é uma mistura. Uma mistura. Toddy, leite, bateu, misturou. É isso. Sincretismo. Eles misturaram a religião romana, os deuses romanos, com o cristianismo. Foi daí que surgiu o quê? O catolicismo. Foi daí que surgiu o quê? A adoração aos santos, a adoração a imagens, à estátua. Foi daí que surgiu. Isso é história, meus amigos. Tem o teólogo aqui que vocês podem perguntar para ele depois se eu estiver falando besteira. Estou falando besteira? Não? Então, foi daí. E aí, a igreja que estava crescendo, saudável, robusta, pregando o ensinamento dos apóstolos, pregando a ressurreição de Jesus, a fé, a salvação pela fé, o amor, o cuidado, os milagres, começou a cair em descrédito. A igreja começou a fazer um monte de besteira, um monte de bobagem. E aí, sabe o que aconteceu? A gente entrou num período que lá na sua escola você estuda como Alta Idade Média, que foram mais ou menos uns 1000 anos. E esse período de Alta Idade Média, tem a Alta e a Baixa Idade Média. Esse período, ele foi um período, também, antigamente a gente chamava esse período de a Era da Escuridão, ou a Era Obscura, a Era das Trevas, a Idade das Trevas. Beleza? Todo mundo está me entendendo? Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Vocês vão entender. Segue meu raciocínio, pelo amor de Deus. E aí o que aconteceu? Um dia, um padre chamado Martinho Lutero. Quem já ouviu falar de Martinho Lutero? Levanta a mão. Pois é. Um dia esse cara, ele era padre. Se você não sabe, Martinho Lutero era padre no começo. E aí esse cara, ele começou a estudar a Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia e começou a olhar para a Igreja Católica. Começou a estudar a Bíblia mais um pouco e começou a olhar para a Igreja Católica. E falou assim, velho, tá tudo errado. Sabe o que acontecia? Os caras vendiam indulgência. Se você não sabe o que é uma indulgência, é o seguinte, era um papel, uma carta, uma gravura, que falava assim, ó, paga isso aqui e você vai ser salvo. Fica tranquilo, você não precisa fazer mais nada. É a mesma coisa que eu chegasse vendendo uma garrafa de água e falasse assim, ó, Dani, compra essa garrafa de água aqui, paga R$3.500, e aí, ó, R$3.500 e você vai ser salvo se você comprar essa garrafa, beleza? E aí, a Igreja Católica fazia isso, começou a vender a salvação das pessoas. O engraçado é que depois de tanto tempo desse período de indulgência, a gente começa a ver isso de novo acontecendo no Brasil, né? Igreja que vende rosa ungida, pãozinho para pôr atrás da porta, meu Deus... água, rosa para você pôr no teto, misericórdia. Isso é tudo mentira, velho. Foge disso. Ninguém pode te vender salvação. Beleza? E a Igreja Católica estava fazendo isso. E aí o Martinho Lutero, que era um padre, falou assim, não, mano, a gente precisa trocar uma ideia, precisa colocar as coisas nos eixos. E aí ele pegou e ele escreveu 95 teses, pegou, colou na porta lá da Catedral de Wittenberg, pregou lá e saiu. O que ele não fazia ideia era a treta que ele estava arrumando. Porque para ele ia ter um diálogo aberto. Para ele ia ser uma parada. Mano, a galera vai rever isso aqui,
Vai ler, vai ver que eu estou baseado na Bíblia e está suave. Mas, mano, rolou uma treta absurda. E esse movimento é chamado de Reforma Protestante. Fala, Reforma Protestante. A gente vai guardar para falar mais sobre a Reforma em outubro, porque esse ano faz 500 anos que isso aconteceu, dia 31 de outubro. Então, em outubro, nós vamos falar bastante sobre a Reforma. Mas já quero que você vá se preparando para entender a importância desse acontecimento, dia 31 de outubro de 1517. A importância que esse cara teve de olhar para a Bíblia e falar, está tudo errado. Olha o que está acontecendo. E ir lá e colar a parada na porta da igreja, sem ter medo. Sem nem saber o que poderia acontecer. E agora eu quero que você comece a pensar o que está errado. Olha para o Brasil e comece a pensar o que está errado. E a gente vai continuar trocando ideia. Porque a Reforma Protestante, ela foi muito importante mesmo. A gente vai dar um leve panorama sobre a história da igreja hoje. Mas assim, é bem superficial mesmo. A gente pode fazer depois uma série mais profunda. Mas o que eu quero que você entenda é a importância de olhar as paradas à luz da Bíblia. Beleza? Um tempo depois, o evangelho estava lá rolando na Inglaterra e tal, e surgiam uns caras. Esses caras chamavam Jonathan Edwards, teve um outro cara chamado George Whitefield, e teve um outro cara chamado John Wesley. Beleza? Esses 3 caras. Esses caras, eles começaram a pregar o evangelho, velho. Eles começaram a olhar para a Inglaterra e falar assim, tem muita gente que ainda não conhece. Só que naquela época, isso era mais ou menos 1600, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada dessas paradas. Então os caras andavam a pé e a cavalo. Os historiadores, eles falam que John Wesley andou mais de 300 mil quilômetros de cavalo. Mano, você tem noção o que é andar tudo isso de cavalo? Todo dia o cara cavalgava, ia pregar para gente que ninguém queria pregar, amar e abraçar as pessoas que ninguém queria. Tudo isso em amor ao Evangelho. Tudo isso. E aí, por causa disso, houve um despertar enorme. Fala assim, um despertar enorme. Na Jocum, a gente chamava isso de a primeira onda. Fala, primeira onda. Porque, tipo assim, muita gente se converteu. De lá saíram vários missionários que pregaram o evangelho para o mundo todo. Beleza? Então fala aí, primeira onda. Guarda isso na caixinha. Um tempo depois, veio a segunda onda. Fala, segunda onda. Um tempo depois veio a segunda onda, só que dessa vez já foi nos Estados Unidos, no estado de Kentucky. E teve um camarada que pregava lá, e o nome desse cara, peraí que fugiu aqui agora, lembrei. O nome desse cara era Charles Finney, e esse cara pregava lá em Kentucky. E esse cara, ele levou para Jesus mais ou menos umas 500 mil pessoas. Sério, 500 mil pessoas. E paralelo a esse movimento de Charles Finney, tinha um cara lá na China, chamado Hudson Taylor. E esse cara, ele fazia evangelismo na China, velho. E essa foi a segunda onda. Fala, segunda onda. Pois é. E depois disso, teve a terceira onda. Que foi quando, lá no País de Gales, uma galera se reuniu. O País de Gales é onde vai ter a final da Champions amanhã. Tá ligado a final da Champions? Ninguém assiste futebol aqui, velho? Quem assiste futebol aí, mano? Quem torce pro São Paulo? Glória a Deus. Aí, mano, amanhã vai ter a final da Champions. E a final da Champions vai ser no País de Gales. O País de Gales, ó o foco, o País de Gales já viveu um tremendo avivamento, cara. Viveu um tremendo avivamento. Por quê? Estava passando por um momento que estava tudo errado. Crime, violência, as pessoas andavam com medo na rua, ocultismo. E aí um grupo de jovens, presta atenção, um grupo de jovens, inconformado com o que estava acontecendo no mundo, começou a se reunir para orar, e Deus derramou um avivamento. Dali, saiu uma galera que voltou para os Estados Unidos, voltou a pregar, e aí, lá em Los Angeles, aconteceu uma parada chamada Avivamento da Rua Azusa. E essa parada, todos esses caras que eu te falei são muito conhecidos. O líder lá da Rua Azusa, em Los Angeles, era um cara chamado William Seymour. E esse cara, ele liderou
o avivamento lá na Rua Azusa e foi uma coisa muito poderosa. E nós devemos ser muito gratos a essa parada da Rua Azusa, porque de lá que veio o movimento pentecostal, inclusive de lá que surgiu a Igreja Assembleia de Deus. Então, você precisa entender. Você está entendendo onde estou querendo chegar? Aí, essa foi a terceira grande onda. Eu falo, terceira onda. E quando a gente estava na Jocum, eu cresci fazendo Kings Kids e Jocum, tá ligado? E quando a gente estava na Jocum, a galera sempre falava assim, isso era, tipo, era o hype, tá ligado? Era o que a galera sempre falava. Nós estamos no limiar da quarta onda. Isso foi tema de revista de Jocum, artigo, todo mundo falava disso em Kings Kids, no limiar da quarta onda. A quarta onda vai passar, nós vamos passar pela quarta onda de evangelismo. Porque essas 3 ondas que eu falei para você, elas arrebataram o mundo. Todo mundo ficou sabendo. Isso mudou a história. E lembra que eu tinha te pedido para pensar no que está errado no Brasil? Cara, a gente está vivendo talvez o que seja o momento mais tenso do Brasil. O momento mais complicado da nossa história. Por quê? É corrupção, é bandidagem. A operação da Lava Jato está mostrando como o Brasil estava funcionando e a porcaria que é o negócio. E aí, é nesse tipo de período, é nesse tipo de situação que a igreja se levanta. É nesse tipo de situação que os filhos de Deus se levantam. Sabe por quê? Porque o mundo precisa de uma resposta, mas não é uma resposta de alguém do mundo, é uma resposta dos filhos de Deus. O mundo precisa de alguém como você. O mundo precisa de alguém como você. Você pode viver isso, porque às vezes você fica pensando, cara, será que eu posso viver isso? Será que isso é para mim? Deixa eu falar uma coisa, isso é para você sim. Isso é para você, porque você é filho de Deus, e nós somos igreja, nós somos corpo, e nós temos Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que foi derramado lá em Pedro. Ele habita em nós, e ele pode ser derramado para você hoje. Aí você pergunta, cara, a gente pode viver isso? É claro que a gente pode, a gente precisa, você é a resposta. Pensa na tua sala, pensa na galera lá da tua escola, pense as coisas que estão acontecendo. Pensa o que eles estão fazendo agora. Às vezes os caras estão num rolezinho. Às vezes os caras estão chapando, bebendo escondido do pai. Às vezes os caras estão fumando cigarro. Às vezes os caras estão fumando um baseado. Às vezes eles estão mandando nude. Às vezes eles estão fazendo tanta besteira, tanta porcaria. E você foi colocado na vida dessa pessoa para ser sal e luz, para fazer diferença, para amar, não para julgar e apontar o dedo. Você foi colocado na vida dessa pessoa para abraçar ela, para beijar ela, para falar, Jesus te ama, você não precisa de nada disso, cara. Você só precisa de Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo, cara? A gente pode viver o avivamento verdadeiro. Porque o avivamento verdadeiro, ele não é só dentro da igreja, ele transforma fora da igreja. Ele transforma a tua sala, ele transforma a tua família. Não adianta nada, amigos, não adianta nada. A gente está aqui hoje, reunido, se a gente não sair daqui e não pregar o evangelho para as pessoas. Nós precisamos pregar. Nós precisamos amar as pessoas. Não adianta a gente se reunir como um grupo social, como uma tribo urbana, como uma galera legal, que está na moda, que é bonito e cheiroso, e posta foto falando onde você está. Não, a gente tem que pregar o evangelho. Você foi chamado para amar, para dar a mão para aqueles que ninguém quer. Não tem aquele cara lá na tua escola que é excluído, que todo mundo chama de estranho, esquisito, nerdão, zoado. É esse cara que você tem que abraçar, beijar. É esse cara que você tem que amar e falar, mano, eu estou aqui, eu sou seu amigo. Jesus morreu por você. Só que ao invés da gente fazer isso, a gente faz bullying com o cara. Vai lá, passa o rodo nele a hora que ele está passando no corredor, zoa o cara. Cara, você foi chamado para pregar o evangelho, para fazer diferença na vida das pessoas. E nós podemos viver o avivamento. Nós podemos. Você pode. Nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Nós podemos ser sal e luz, como essa galera, dessas histórias que a gente contou foi. Tudo que a gente precisa saber é não só ficar indignado e ficar reclamando no rage por Facebook, mas é começar a orar.
é começar a querer viver algo de Deus. Quem aqui quer viver um avivamento verdadeiro, cara? Amém? Tem gente que vocês estão me seguindo, cara, tá ligado? Sério? Então fica de pé no seu lugar. Eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar. Porque o avivamento, ele é exatamente para fora da igreja, não para dentro. O avivamento, ele é exatamente algo para você pregar o evangelho, para você fazer diferença na vida de outras pessoas. E você pode viver isso. Você pode viver isso. Deus te escolheu, te chamou para esse momento. Te chamou para esse momento. Deus te escolheu. Aqueles homens lá, eles eram homens normais como você. Deus te chamou para fazer diferença. Deus não te chamou para ser mais um. Você não é mais um. Não. Você é especial e importante para Deus. E esse momento eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar. Comece a pensar, porque o avivamento é isso. O avivamento, ele vem sim do céu, mas os frutos do avivamento, eles são aqui, ó. Eles são verticais, eles são aqui na terra. O avivamento, ele vem, horizontal. Eles são aqui. O avivamento, ele vem vertical, mas os frutos são aqui. É você dar a mão para o perdido, é você abraçar, é você amar, é você pregar o evangelho, é você olhar no olho das pessoas. Não é julgar, não é falar mal da roupa dela, não é falar mal do sapato, não é fazer uma fofoca, não. Isso não é avivamento. Avivamento são pessoas que se arrependem do pecado e querem viver diferença, e querem transformar. Se você quer viver uma vida transformadora, vem aqui à frente para a gente orar. Se você quer abandonar as coisas erradas que você tem feito, vem aqui à frente para a gente orar. Se você quer viver esse avivamento verdadeiro, não qualquer coisa, mas um avivamento verdadeiro, que transforma, que gera transformação, que opera milagres, maravilhas, que você vai orar pelas pessoas da tua sala, as pessoas vão ser curadas. Não precisa do pastor orar não, você está lá. Tem alguém doente, tem alguém enfermo, vai lá, ora, essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Porque você está lá. Porque você está lá, você pode fazer diferença na vida das pessoas. E isso é avivamento. Essa é a verdadeira igreja. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. A igreja que avança. Mesmo em meio a tempos difíceis, as pessoas, elas vão te julgar. Elas vão falar assim, ó o crente, cara. Olha que cara chato. Mas você vai persistir. Você vai persistir porque você é filho de Deus, cara. Porque você não desiste. Você vai persistir porque você é sal e luz. Você vai persistir porque você sabe quem morreu por você. E um dia eu tenho certeza que aqueles que te julgam, eles vão entender. Eles vão falar, poxa, você estava certo, cara. Jesus é maravilhoso. Então feche os seus olhos e peça primeiro pela sua vida. Peça por você mesmo primeiro. Peça para Jesus te transformar. Stay